Segundo um importante filósofo da ciência, a dificuldade de comunicação entre nós e os estatistas é esperada. Há algumas semanas, o Spotnix promoveu um debate entre um anarcocapitalista e uma comunista. O anarcocapitalista era o Cristiano Chiocca, que junto com seus irmãos Fernando e Roberto, fundou o Instituto Mises Brasil e depois o Instituto Rothbard. O trabalho deles foi fundamental para divulgar o austro-libertarianismo aqui no Brasil, sem o qual, provavelmente, nem eu teria feito este vídeo, nem você estaria assistindo a canais como este. Já a comunista era presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. O Cristiano foi muito bem, procurando explicar as coisas com uma paciência que eu, por exemplo, não teria. A menina, simpática até, era uma excelente representante da doutrinação estatal a que todos nós somos expostos ao longo da vida. Rosana, esse era o nome dela, se limitou a repetir um clichê atrás do outro, desses que a Rede Globo vomita ininterruptamente, sem qualquer capacidade argumentativa e sem nenhuma coerência. Enquanto Cristiano procurou chegar às suas conclusões logicamente, a menina desfilou um rosário de falácias. Non sequitur, distrações, apelos a emoções, mudanças de sujeito, induções, falsas causalidades e definições inconsistentes. Enquanto Cristiano procurou expor não opiniões, mas sim fatos, a menina disse que então discordava dos fatos. Vários canais libertários analisaram o debate minuciosamente, mas este não é o meu objetivo aqui. Em vez de examinar o que eles conversaram, quero discutir um pouco a maneira como a conversa se desenrolou. Se você assistiu ao debate, deve ter percebido que a comunicação entre eles não foi fácil. Em muitos momentos, eles usavam uma mesma palavra para se referir a coisas diferentes, ou até mesmo opostas. O próprio Cristiano percebeu isso. Em uma postagem feita no Facebook logo depois, ele disse que mandou mal, apesar de, na verdade, ter mandado muito bem. Escreveu ele: "Mandei mal, como aliás, venho mandando mal quando converso com pessoas normais, isto é, não iniciadas no arcabouço teórico do libertarianismo. A questão é que eu já não consigo nem entender o que essas pessoas estão falando. O diferente significado dos termos já inviabiliza um diálogo normal." E ele continua: "Não falo isso apenas baseado nessa experiência. Outro dia, tentei ler um artigo do jornal O Estado de São Paulo. Impossível." E com isso, chegamos ao ponto que eu quero discutir neste vídeo. A experiência que ele descreveu ocorre quase que cotidianamente comigo. E me atrevo a dizer, com você também. É ou não é? Quantas vezes você já não tentou explicar para alguém algo que é óbvio para nós e que é irrefutável do ponto de vista lógico? Digamos o enunciado imposto é roubo, e ele não foi capaz de compreender de jeito nenhum? Quantas vezes você já não criticou a democracia por ser uma forma sutil de ditadura e ele entendeu que você estava defendendo ditaduras? Quantas vezes você já não tentou mostrar que o Estado é um mecanismo de transferência de renda dos mais pobres para os mais ricos e o seu interlocutor achou um absurdo, pois para ele é o Estado que defende os mais fracos? Isso acontece a toda hora, não acontece? Pois é. Essa frustração que o Cristiano sentiu, eu sinto todo santo dia. Imagino que você também. Para tentarmos entendê-la, gostaria de apresentar as ideias de um filósofo da ciência chamado Thomas Kuhn. Kuhn nasceu em Ohio, Estados Unidos, em 1922. Sua obra mais importante talvez seja o livro sobre ciência mais lido, A Estrutura das Revoluções Científicas, publicado em 1962. Para Kuhn, em um dado momento, um determinado campo da ciência está dentro de um paradigma. O que é um paradigma? É o modo como os cientistas daquele campo veem o mundo. Sob esse paradigma, os cientistas vão fazendo suas pesquisas. Eles tendem a concordar em quais problemas são importantes, em como abordá-los e em como determinar possíveis soluções. Ou seja, eles concordam em como o mundo é, pelo menos a grosso modo. Só que tem o seguinte: chega uma hora em que esse paradigma não consegue oferecer soluções para os novos problemas que vão surgindo. E aí as chamadas anomalias começam a se acumular. Todos os paradigmas enfrentam anomalias em um dado momento.
Enquanto não houver muitas delas, tudo bem. Mas, se as anomalias começam a se acumular, o paradigma começa a ser questionado. O resultado é uma crise, um período cheio de confusões. Nesse momento de crise, pode aparecer um novo paradigma, com potencial de explicar aquelas anomalias. Chegamos assim ao que Kuhn chama de revolução científica. Durante uma revolução, temos dois paradigmas competindo entre si. Um paradigma moribundo, mas ainda popular, e um paradigma promissor, mas ainda incipiente. Se olharmos para duas pessoas sob paradigmas distintos, parecerá que uma não está ouvindo a outra. Há duas razões para isso. Primeiro, pessoas sob diferentes paradigmas não são capazes de se comunicar totalmente. Elas usam termos fundamentais com sentidos diferentes. E segundo, mesmo quando a comunicação é possível, elas não concordam em o que uma boa teoria deve ser capaz de fazer. É como se elas estivessem em uma torre de Babel, falando línguas diferentes e incapazes de se entenderem. Mas, se o novo paradigma se mostrar melhor, aos poucos as pessoas vão se convertendo. Para Kuhn, essa conversão é algo abrupto mesmo. A pessoa simplesmente perde a fé no paradigma antigo e adota o novo. Ao final desse processo, há a chamada mudança de paradigma, em que o novo substitui o velho. Agora, voltando para o nosso debate, podemos encarar a maneira como a sociedade se organiza de um ponto de vista científico, sociológico, e também podemos aplicar ali as ideias do Kuhn. Nesse sentido, temos um paradigma dominante hoje. Vamos chamá-lo de paradigma estatista. A grande maioria das pessoas, incluindo a comunista lá do debate, está dentro dele. Porém, graças às suas inconsistências internas, temos hoje várias anomalias se acumulando. Por exemplo, o sistema monetário fiduciário, prestes a ruir, as eleições democráticas, cada vez mais questionadas, a visão do Estado como uma entidade necessária e benevolente, passando a ser contestada, pois é incapaz de entregar o que promete, e assim por diante. Essas anomalias estão todas aí. Até o mais ferrenho estatista é capaz de percebê-las. Mas agora há algo novo na praça, o paradigma anarcocapitalista. Nós estamos dentro desse paradigma, incipiente, mas promissor. A revolução que Kuhn menciona já está acontecendo. Neste momento, esse problema de comunicação que aparece entre nós e os estatistas é esperado. É como se falássemos línguas diferentes mesmo. Eles não são capazes de nos entender. Sabemos, porém, que o nosso paradigma pode explicar aquelas anomalias que o outro não consegue. As conversões já estão acontecendo. O Cristiano, eu e você já nos convertemos. Cedo ou tarde, outros perceberão que há esse novo paradigma, que nos mostra como a sociedade pode se organizar. E que ele é muito melhor porque é ético, eficiente e simples. É algo inevitável, é apenas questão de tempo. O paradigma está prestes a mudar.